Oi, pessoal. Eu estou fazendo um resumo da aula do dia 6/7, que foi sobre as leis ponderais. Então, o que são leis ponderais? As leis ponderais são as leis experimentais que regem as reações químicas. E, em geral, são relacionadas às massas dos componentes dessas reações. Então, uma reação química. Então, a lei que relaciona os reagentes e os produtos são chamados de leis ponderais. Então, as principais leis ponderais. Então, as duas principais leis ponderais é a lei de Lavoisier, conhecida como a lei de conservação das massas, e a lei de Proust, que é conhecida como a lei das proporções constantes. Então, a lei de Lavoisier, que é também conhecida como a lei de conservação das massas, ele diz o seguinte: num recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Então, ele diz que numa reação química, se estiver num ambiente fechado, num recipiente fechado, que não há perda de matéria, a soma dos reagentes é igual à soma do produto final. Então, a lei de Lavoisier também é conhecida com esse enunciado: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aqui tem um exemplo de constatação da lei de conservação das massas de Lavoisier. Então, aqui tem uma reação química, o que está aqui na frente é os reagentes, e aqui é o produto final. Então, aqui a massa dos reagentes é 178, então a massa do produto final também tem que ser 178. Lembrando que a reação química, para seguir a ordem da lei de conservação das massas, ele tem que ser em ambiente fechado, em recipiente fechado. Agora, um exemplo de aplicação em exercício da lei de Lavoisier. O cálcio reage com oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como Calvir. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão listados na tabela a seguir de forma incompleta. Então, aqui está o primeiro experimento. Então, foi usado 40 gramas de cálcio, X oxigênio e foi obtido o produto de 56 gramas de cal. Então, a pergunta é: qual é o valor do X? Então, seguindo a lei de Lavoisier, com a lei de conservação de massa, se eu somar os reagentes, que 40 mais X, tem que ser igual a 56. Então, você vai escrever lá, 40 mais X igual a 56. Faz a equação do primeiro grau aqui, X igual a 56 menos 40. 56 menos 40 dá 16. Então, aqui, a quantidade de oxigênio é 16 gramas. Dando continuidade ao exercício anterior, a gente fez o primeiro experimento, já achou o resultado de 16 gramas de oxigênio. Agora foi feito um segundo experimento, só que daí eu não sei a quantidade de cálcio e eu não sei a quantidade de cal produzida. Então, aqui são os reagentes, aqui é o produto. Nós temos que descobrir qual é o valor do Y e qual é o valor do Z. Então, aqui, para descobrir o valor do y, eu vou fazer uma regra de 3. Então, aqui, 40 está para y, 40 está para y, assim como 16 está para 32. Eu sei que aqui é o dobro, era só dobrar aqui, mas eu vou fazer a regra de 3 para, se surgir um outro exercício, vocês utilizarem. Então, 40 para y, 40 está para y, assim como 16 está para 32. Fazendo a regra de 3, multiplicando em x, vai fazer 16 vezes y, 16y. 40 vezes 32 dá 1.280. Daí divide 1.280 dividido por 16 vai dar 80. Então, o y é 80 gramas. Então, já fazendo a lei de Lavoisier, já pode somar aqui 80 mais 32, eu sei que vai dar o resultado que está aqui. Mas, se quiser usar a regra de 3, também faz. 56 está para z, assim como 16 está para 32. Faz a regra de 3, multiplica em x, 16 vezes z dá 16z, igual 56 vezes 32 dá 1.792. Dividindo 1.792 por 16 vai dar 112. Então, se o y, aqui tem 80 gramas de cálcio, mais 32 gramas de oxigênio, a soma desses dois aqui tem que ser o produto final aqui, que é o z, que é 112 gramas. Mais um exemplo. Dióxido de carbono mais hidróxido de sódio resulta no produto de carbonato de sódio mais água.
Então, se eu utilizar 44 gramas de dióxido de carbono mais X hidróxido de sódio, tem como resultado o carbonato de sódio 106 gramas e água 18 gramas. A pergunta aqui, qual é o valor do X? Qual é a quantidade de hidróxido de sódio nessa reação química para obter esse resultado aqui? Então, eu sei, né, seguindo a lei de Lavoisier, que 44 mais X é igual a 106 mais 18. Então, 44 mais X igual a 106 mais 18. Somando 106 mais 18 vai dar 124. Subtraindo, passa para cá, menos 124 menos 44 vai dar 80. Então, aqui, para dar essa proporção, tem que ser 80 gramas de hidróxido de sódio. Mais um exemplo. Foram realizados três experimentos. Os valores de X, Y, Z e W em gramas que completam correta e respectivamente a tabela são. Então, aqui tem o experimento 1, o experimento 2 e o experimento 3. Então, a quantidade de cálcio utilizada é 6 no primeiro experimento. Então, eu tenho que descobrir quanto que foi de gás oxigênio para dar um produto de óxido de cálcio. Aqui no experimento 2, eu tenho que descobrir o valor do Y, de Y cálcio, que reagida a meia grama de gás oxigênio, vai dar um produto Z. E no experimento 3, W mais 16 gramas de oxigênio, resulta 40 gramas de óxido de cálcio. Então, eu tenho que descobrir o valor do X, o valor do Y, o valor do Z e o valor do W. Então, para descobrir o valor do X, está mais fácil aqui, porque se eu somar esse 6 mais o valor do X, tem que dar 10. Então, 6 mais quanto que dá 10? Então, 6 mais X igual a 10, X igual a 10 menos 6, o X vale 4. Então, eu sei que aqui vale 4. Para descobrir o Y, eu posso fazer regra de 3. Então, 6 está para Y, 4, que é o valor do X, está para meio. Então, 6 está para Y, 4 está para meio. Então, multiplicando em regra de 3 aqui em X, vai ficar Y vezes 4 vai dar 4Y, 6 vezes meio dá 3. Dividindo 3 por 4 vai dar 0,75. Então, eu descobri que aqui é 0,75. Para descobrir o Z, eu sei que esse valor aqui mais esse vai dar o Z. Então, se o Y é 0,75 que eu achei aqui, é só somar mais meio, o Z vai ser 1,25. Para descobrir o W, qual é o número que somado a 16 dá 40? Então, basta subtrair. 40 menos 16, que vai dar aqui 24. Então, aqui mais alguns exemplos de aplicação da lei de Lavoisier. Então, observe a seguir uma tabela que relaciona certos dados obtidos em algumas reações. Então, aqui tem o reagente 1, numa reação química com o reagente 2, ele vai obter um produto aqui. Então, por exemplo, aqui na primeira. A gramas de grafita mais 96 gramas de gás oxigênio resultou num produto de 132 gramas de gás carbônico. Então, A mais 96 igual a 132. Então, qual é o valor do A? Então, segundo a lei de Lavoisier, a quantidade de reagente, a soma da massa de reagentes é a mesma massa do produto. Então, qual é o número que somado a 96 vai dar 132? Então, faz lá. A mais 96 igual a 132, subtrai 132 menos 96, dá 36. Então, o A vale 36. Na B, 12 gramas de gás hidrogênio mais B gramas de gás nitrogênio resultou 68 gramas de gás amônio. 12 mais quanto que vai dar 68? Então, o valor do B vai ser 68 menos 12, que vai dar B vale 56. 80 gramas de cálcio metálico mais C gramas de gás oxigênio resultou 112 gramas de óxido de cálcio. Então, 80 mais quanto vai dar igual a 112? Então, é só subtrair. O valor do C é 112 menos 80, que vai dar 32. Então, 32 mais 80 vai dar 112. 448 gramas de ferro metálico mais 256 gramas de enxofre. O resultado deu D grama de sulfeto ferroso. Então, qual é o valor do D aqui? Então, aqui basta somar. 448 mais 256, tem que dar o mesmo resultado aqui. Somando, o D vale 704. E gramas de gás hidrogênio mais 56 gramas de gás oxigênio deu 63. Então, 56 mais quanto que vai dar 63? Então, basta subtrair. 63 menos 56, o E vale 7.
48 gramas de magnésio mais F grama de gás oxigênio resultou 80 gramas de óxido de magnésio. Então, aqui, 48 mais quanto que vai dar 80? Então, o F vai ser 80 menos 48, que vai dar 32 gramas. Então, lembrando, segundo a lei de conservação de massas, a soma dos reagentes tem que ser igual ao resultado obtido no produto, a massa obtida no produto. A segunda lei ponderal, também de grande importância, é a lei de Proust, ou seja, a lei das proporções constantes. Então, nos experimentos, Proust chegou à conclusão que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação química é fixa, constante e invariável. Então, ele quis dizer que não importa a quantidade de massa dos elementos utilizados, a proporção sempre será a mesma. Agora nós vamos fazer um exemplo de aplicação da lei de Proust, que é a lei de proporções constantes. Então, foram realizados 3 experimentos envolvendo a reação de síntese entre o nitrogênio e o hidrogênio para a obtenção da amônia. Os dados obtidos estão listados na tabela a seguir. Demonstre a lei de Proust baseando-se nesses resultados. Então, a reação entre nitrogênio mais hidrogênio resulta na amônia. Então, esses dois aqui são os reagentes, esse aqui é o produto. Então, a lei de Proust diz que não importa a quantidade de reagentes, a proporção sempre vai ser constante. Então, por exemplo, no primeiro experimento aqui, 1 grama de nitrogênio mais 4,66 gramas de hidrogênio. Somando aqui, o total é 5,66. Então, 1 dividido por 4,66 vai dar 0,214. Essa é a proporção. 214 milésimos. No segundo experimento, 2 gramas de nitrogênio mais 9,33 gramas de hidrogênio vai resultar num produto de 11,33 gramas de amônia. Então, vou pegar o primeiro reagente e dividir pelo segundo reagente. Então, 2 dividido por 9,33 também deu 0,214. E no terceiro experimento, 3 gramas de nitrogênio mais 14 gramas de hidrogênio deu 17 gramas de amônia. Então, dividido o primeiro reagente, 3 gramas por 14 gramas, também deu 0,214. Então, aqui está demonstrada a lei de Proust. Quer dizer que não importa a quantidade de reagentes, sempre vai ser constante proporcionalmente. Então, a lei de Proust, as substâncias reagem sempre na mesma proporção para formarem outra substância. Por exemplo, no experimento aqui. Se eu tenho 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio, vai ter como produto 11 gramas de gás carbônico. Então, se eu dobrar esse valor aqui, de 3 para 6, vai dobrar o oxigênio também e vai dobrar o produto também, o gás carbônico. Se eu fizer 3 vezes, triplicar, vai ser 3 vezes a quantidade de carbono, 3 vezes quantidade de oxigênio, 3 vezes a quantidade de gás carbônico. Então, as proporções na lei de Proust sempre será constante numa reação química.